Aqui está. É estranho que não tivesse me passado pela cabeça que a casa vizinha pudesse ser o esconderijo do conde. No entanto, Deus sabe que tivemos muitos indícios através do comportamento do pobre Renfield. Todos os documentos datilografados agora nos jogavam alguma luz sobre o mistério. Se soubéssemos antes, poderíamos ter salvo a vida da pobre Lucy. Basta. Esse pensamento pode me levar à loucura. Devo ir ver Renfield. Ele tem sido uma espécie de guia sobre as entradas e saídas do conde. Ainda é difícil, mas quando eu examinar as datas, suponho que verei claramente a relação existente. Que bom que a Sra. Harker datilografou meu diário. Nunca iríamos encontrar as datas de outro modo. Encontrei Renfield sentado placidamente em seu quarto, sorrindo como um menino. Neste momento parecia tão pacífico como qualquer outra pessoa que conheço. Sentei-me ao seu lado e falei com ele sobre uma infinidade de assuntos que ele desenvolveu de uma maneira muito natural. Então, por sua própria vontade, me falou sobre voltar para sua casa, um assunto que, pelo que sei, nunca tocou durante sua estadia no hospício. De fato, só tocou no assunto porque estava confiante de que lhe daria alta imediatamente. Acredito que se não tivesse falado com Harker, nem lido os diários e as cartas, eu teria me sentido inclinado a assinar sua saída. Mas do jeito que as coisas estão, suspeito de tudo. Todos esses ataques estavam ligados de certo modo à presença do conde nas proximidades. O que significava então aquela satisfação absoluta? A maneira como ele o chama de amo, tudo parece uma confirmação de nossas suspeitas. De qualquer forma, meu paciente estava muito pacífico para ser posto à prova agora com perguntas. Desconfio desses momentos de calma. Por isso, ao sair, dei ordem ao enfermeiro que o vigie de perto. Do diário de Jonathan Harker. 29 de setembro. No trem para Londres. Quando recebi a amável mensagem do Sr. Billington, no qual me dizia estar disposto a me facilitar o acesso a todos os documentos que estavam em seu poder, pensei ser conveniente ir diretamente ao Whitby e levar a cabo todas as investigações. Meu objetivo era o de seguir aquele estranho carregamento enviado pelo conde até sua casa em Londres. O filho de Billington, um jovem muito agradável, foi me receber na estação e me levou à casa de seu pai. Minha estadia seria curta, mas me trataram com muita hospitalidade. O Sr. Billington já havia preparado todos os documentos relativos às caixas. Tive uma emoção muito forte quando vi em cima da mesa uma das cartas que havia visto com o conde, antes de conhecer seus planos maquiavélicos. Tudo havia sido pensado e planejado, cuidadosamente executado, sistematicamente e com precisão. Parecia ter se preparado para vencer qualquer obstáculo. Vi a fatura e tomei nota do que estava escrito: 50 caixas de terra comum para fins experimentais. Também havia a cópia da carta dirigida a Carter Patterson e sua resposta. Tirei cópia das duas. Essa era toda a informação que o Sr. Billington poderia me dar. Fui ao porto falar com o guarda costeiro e os oficiais da alfândega, também com o comandante do porto. Todos eles tinham algo a ver com a entrada daquele estranho barco, mas não puderam acrescentar nada ao conteúdo da nota. Fui ver o chefe da estação, que me colocou em contato com os homens que receberam as caixas. Só acrescentaram que eram muito pesadas e que seu embarque havia sido um trabalho muito duro. 30 de setembro. O chefe da estação teve a amabilidade de me entregar algumas linhas escritas para seu colega de King's Cross. Assim, quando cheguei lá pela manhã, pude fazer perguntas sobre a chegada das caixas. Todos que entrevistei me disseram a mesma coisa. Caixas de terra comum extremamente pesadas. Dali, fui para os escritórios centrais de Carter Patterson, onde fui recebido com muita cortesia. Examinaram a transação em seus diários e arquivos de correspondência e telefonaram imediatamente ao escritório de King's Cross para ter mais detalhes. Enviaram-nos todos os documentos relacionados à entrega em Carfax. Os funcionários reclamaram de novo do peso das caixas e da grande sede que tiveram logo após o trabalho. Ao oferecer a oportunidade, um deles me disse: "Essa casa, senhor, é a mais abandonada que já vi em toda a minha vida. Caramba!" A de Carfax. Deveria haver ali umas 50, a não ser que alguma tenha sido retirada, como eu temia, me baseando no diário do Dr. Seward. Tenho que tentar falar com o carregador atacado por Renfield quando levava as caixas.
pode ter informações importantes. Mais tarde, Mina e eu trabalhamos duro durante todo o dia e colocamos em ordem todos os papéis. Diário de Mina Harker, 30 de setembro. Estou tão contente que é difícil me conter. Suponho que é a reação natural ao ver que essas terríveis lembranças não afetaram malignamente Jonathan. O vi sair para Whitby com um rosto tão animado quanto possível, mas estava doente de preocupação. No entanto, tudo correu bem. Está decidido e com uma energia vulcânica, exatamente como me havia dito o professor Van Helsing. Ele é verdadeiramente resistente e melhora quando submetido a uma pressão que poderia matar alguém com um espírito mais fraco. Suponho que é necessário ter pena de alguém que é perseguido pelo conde. Essa coisa não é humana, não é sequer uma besta. Mas ler o relato do Dr. Seward sobre a morte da pobre Lucy e tudo o que aconteceu depois é suficiente para afogar qualquer sentimento de pena. Mais tarde, Lord Godalming e o Sr. Morris chegaram mais cedo do que esperávamos. O Dr. Seward havia saído para cuidar de uns assuntos, acompanhado por Jonathan. Então eu tive que recebê-los. Foi para mim algo muito desagradável. Lembrei de todas as esperanças de Lucy de poucos meses atrás. Naturalmente já haviam ouvido Lucy falar de mim, e me parece que o Dr. Van Helsing havia feito muita propaganda de minha pessoa, como disse o Sr. Morris. Pobres amigos, não passa pela cabeça de nenhum deles que sei de todas as propostas que fizeram a Lucy. Eles não estavam à vontade e começaram a falar de trivialidades. Por isso pensei ser melhor dizer que eu já estava a par de tudo. Então lhes disse, da melhor maneira possível, que havia lido todos os documentos e diários e que eu e meu esposo passamos tudo à máquina para poder colocá-los em ordem. Entreguei uma cópia a cada. Quando Lord Godalming recebeu a sua e a leu cuidadosamente, disse: A senhora escreveu isso tudo? Assenti. Não compreendo muito bem o objetivo disso, mas todos são tão amáveis e bons e têm trabalhado tão duro que a única coisa que posso fazer é aceitar as suas ideias às cegas e tentar ajudar. Além do mais, se a senhora amava minha querida Lucy... Neste momento escondeu o rosto com as mãos e chorou. O Sr. Morris, com delicadeza, colocou uma mão em seu ombro por um momento e logo saiu do cômodo. Suponho que há algo na natureza de uma mulher que faz com que o homem se sinta livre para se emocionar diante dela e expressar seus sentimentos de ternura sem que pense ser humilhante para sua virilidade. Afinal, quando Lord Godalming se viu a sós comigo, e só comigo, se sentou no divã e se rendeu ao seu pranto sincera e abertamente. Sentei-me do seu lado e segurei suas mãos. Espero que não pense ter sido um atrevimento meu. O estou denegrindo um pouco. Sei que nunca o fará. É demasiado cavalheiro para isso. Compreendi que seu coração estava destroçado e disse: amava a Lucy e agora sei o que ela representava para o senhor e o senhor para ela. Éramos como irmãs e agora que se foi, não irá permitir que eu seja como uma irmã para o senhor. Sei de sua tristeza, ainda que não possa mensurar com profundidade. Se a compreensão pode ajudar o senhor neste momento de aflição, não permitirá que o ajude, pelo amor de Lucy. Em um instante, o pobre homem entrou em desespero. Pareceu-me que tudo que havia sofrido em silêncio até então brotara de um só golpe. Ficou fora de si e, levantando as mãos abertas, bateu palmas, expressando a magnitude de sua dor. Levantou-se e um instante depois voltou a se sentar. As lágrimas não paravam de correr por suas bochechas. Senti uma enorme lástima por ele e, sem pensar, abri os braços. Com um soluço, apoiou sua cabeça em meu ombro e chorou como uma criança. Nós, as mulheres, temos algo de mães. O senti como se fosse um bebê que algum dia poderia ter em meu colo e acariciei seu cabelo como se fosse meu filho. Naquele momento não pensei no quanto tudo aquilo era estranho. Depois de um tempo, os soluços pararam e ele se ergueu pedindo desculpas. Agora sei como sofria, disse, enquanto secava os olhos. Mas não compreendo ainda o que significou para mim seu doce consolo. Minha gratidão irá aumentar junto com minha compreensão. A senhora me permite que sejamos como irmãos durante toda a nossa vida, por amor a Lucy.
Por amor à nossa Lucy, lhe disse pegando sua mão. E pela senhora, já que se a gratidão tem algum valor, a senhora a ganhou hoje. Se alguma vez no futuro a senhora tiver necessidade da ajuda de um homem, conte comigo. Desejo que nunca a necessite, mas se acontecer, prometa que pedirá minha ajuda. Prometo. Quando saí para o corredor, vi o Sr. Morris, que estava olhando para fora através de uma das janelas. Virou-se ao ouvir meus passos. Como está, Art? Perguntou. Vendo meus olhos vermelhos, continuou dizendo. Já vejo que o esteve consolando. Pobre amigo. É disso que necessita. Ninguém, a não ser uma mulher, pode consolar um homem quando está com o coração destroçado. E ele não tem nenhuma. Enterrou sua própria dor com tanta força que meu coração sangrou por ele. Vi que tinha um manuscrito na mão. Desejaria poder consolar a todos os que sofrem profundamente. O senhor quer ser meu amigo e vir a mim se necessitar de consolo? Mais tarde saberá do que estou falando. Viu que eu falava com sinceridade e, fazendo uma reverência, me tomou a mão e a beijou. Parecia ser um consolo demasiado pobre para uma alma tão valorosa e desinteressada. Então, impulsivamente me inclinei e o beijei. Seus olhos se encheram de lágrimas. Logo disse em tom tranquilo. Pequena, nunca se esquecerá desta bondade sincera em toda a sua vida. De repente, se dirigiu ao escritório onde se encontrava seu amigo. Pequena, a mesma palavra com que se referia a Lucy, mas demonstrou ser um amigo. Do Diário do Dr. Seward. 30 de setembro. Cheguei em casa às 5 e descobri que Godalming e Morris não apenas haviam chegado, como também haviam estudado as transcrições dos diversos diários e cartas que Harker e sua maravilhosa esposa haviam preparado. Harker não havia voltado ainda de sua viagem. A senhora Harker nos serviu uma taça de chá e posso dizer com toda a sinceridade que pela primeira vez desde que chegara ali, aquele velho casarão me pareceu um lar. Dr. Seward, posso lhe pedir um favor? Perguntou a senhora Harker. Desejo ver seu paciente, o Sr. Hanfield. Fiquei muito interessada nele pelo que li em seu diário. Estava suplicando de uma maneira tão doce que não pude negar. Quando entrei no quarto, disse ao homem que havia uma dama que gostaria de vê-lo. Por quê? Está visitando a casa e deseja conhecer as pessoas que vivem aqui, respondi. Muito bem, deixe entrar, seja como for. Mas espere um minuto até que eu ponha o lugar em ordem. Seu método de arrumar o quarto era muito peculiar. Simplesmente comeu todas as moscas e aranhas que estavam nas caixas. Era óbvio que temia qualquer interferência externa. Quando acabou tão desagradável tarefa, disse: Faça a dama entrar! Sentou-se na beira de sua cama com a cabeça inclinada para baixo, mas com as pálpebras levantadas, para poder ver a jovem entrar no quarto. Por um instante, pensei que estava tendo ideias homicidas. Mantive-me em um lugar que a pudesse proteger, caso ele tentasse algo. A senhora Harker entrou no quarto com uma graça natural que podia fazer qualquer maluco respeitá-la imediatamente, já que a desenvoltura e a graça são as qualidades mais respeitadas pelos lunáticos. Dirigiu-se a ele, sorrindo agradavelmente, e lhe estendeu a mão. Boa tarde, Sr. Hanfield. Como o senhor pode ver, eu o conheço. O doutor me falou do senhor. O paciente não falou logo. Primeiro, a examinou com a sobrancelha franzida. Sua expressão mudou, seu rosto refletiu assombro, depois a dúvida, e por fim, com uma enorme surpresa para mim, o ouvi dizer: A senhora não é a mulher com quem o doutor desejava se casar? É? Não pode ser, já que está morta. A senhora Harker sorriu docemente enquanto respondia: Ah, não, já tenho um marido com quem já estou casada mesmo antes de conhecer o doutor. Então o que está fazendo aqui? Meu esposo e eu viemos visitar o doutor. Então não fique! Mas por que não? Pensei que aquela conversa era tão desagradável para a senhora Harker quanto era para mim, então interrompi. Como o senhor sabe que eu desejava me casar?
respondeu com desdém, enquanto olhava calmamente da Sra. Harker para mim e de novo para ela. Que pergunta tão estúpida! Penso que não é assim tão estúpida, Sr. Renfield. Renfield então se dirigiu a ela com tanta cortesia e respeito quanto o desdém demonstrado para mim alguns instantes antes. Certeza de que compreenderá, Sra. Harker, que quando um homem é querido e honrado, como é o caso de nosso anfitrião, tudo que é relativo a ele torna-se interessante em nossa pequena comunidade. O Dr. Seward não é querido tão somente por seus funcionários e amigos, mas também por seus pacientes. Muitos têm desequilíbrio mental, distorcem causas e efeitos. Eu mesmo, sendo lunático, não posso deixar de perceber as tendências sofistas que conduzem a erros de non causa e ignoratio elenti. Ali estava o pior de todos os meus pacientes, falando de filosofia com modos de cavalheiro refinado. Perguntei-me se seria a presença da Sra. Harker que havia tocado de alguma forma a sua memória. Se aquela nova fase era espontânea ou devido à influência inconsciente da jovem dama. Continuamos falando com ele por um tempo, vendo que aparentemente raciocinava perfeitamente. Ela se aventurou a tentar levá-lo para o nosso assunto favorito. Surpreendi-me novamente em como ele enfocava a questão com imparcialidade. Inclusive se colocou como exemplo ao mencionar certas coisas. Bem, eu mesmo sou o exemplo de um homem com uma estranha crença. Na verdade, não é de se estranhar que meus amigos tivessem se assustado e insistissem em que eu deveria ser controlado. Eu costumava pensar que a vida era uma entidade positiva e perpétua e que ao consumir uma multidão de seres vivos, ainda que estejam embaixo na escala de criação, seria possível prolongar a vida indefinidamente. Às vezes, acreditava nisso com tanta firmeza que tentava comer carne humana. O doutor aqui é testemunha disso, já que eu tentei matar com o fim de fortalecer meus poderes vitais, assimilando sua vida através de seu sangue, baseando-me, claro, na frase bíblica, porque o sangue é vida. Era difícil crer que o havia visto comer suas moscas e aranhas apenas uns minutos antes. Olhei o relógio de pulso e me dei conta de que já era tempo de ir para a estação buscar Van Helsing. Antes de sair, ela disse amavelmente a Renfield: Até mais tarde. Espero poder vê-lo com frequência. Adeus, querida senhora! Peço a Deus que não volte a ver nunca mais seu doce rosto. Que ele abençoe e a proteja. Van Helsing desceu do trem com a agilidade de um menino e logo perguntou: Olá, amigo John. Como está tudo? Bem? Que bom. Tenho estado muito ocupado, mas agora voltei para ficar caso seja necessário. A senhora Mina está com o senhor? Seu simpático esposo também? E Arthur e Quincy? Bom, muito bom. No caminho para casa, o coloquei a par de tudo o que aconteceu, e como meu diário passou a ser de alguma utilidade graças à Sra. Mina. Oh, essa maravilhosa Sra. Mina. Tem o cérebro de um homem muito bem dotado e um coração de mulher. Deus a criou com algum objetivo maravilhoso. Acredite, quando a fez com tão boa combinação. Amigo John, até agora a boa sorte fez com que essa mulher nos tenha sido de grande ajuda. Mas depois desta noite, não deverá mais nos auxiliar com este assunto tão terrível. Não é conveniente que corra um perigo tão grande? Nós, os homens, temos que destruir esse monstro. Não há lugar neste plano para uma mulher. Concordei com ele, e depois lhe relatei tudo o que havíamos descoberto em sua ausência. Inclusive que a casa de Drácula era minha vizinha. Ele se surpreendeu muito e pareceu sumir em profundas reflexões. Ah, se soubéssemos antes, poderíamos ter salvo a pobre senhorita Lucy. No entanto, não adianta chorar sobre o leite derramado. Antes do jantar, Van Helsing encontrou. A Sra. Harker tirou um papel do bolso e, corando, disse: Dr. Van Helsing, o senhor poderia ler isto e dizer se é necessário que seja incluído? É o meu informe do dia de hoje. Eu também acredito que há a necessidade de que tudo seja registrado, até mesmo o mais trivial. O professor leu a nota e a devolveu dizendo: Se a senhora não quiser fazê-lo, não é necessário ser incluído, mas lhe imploro que pense. Apenas fará com que seu marido a ame ainda mais e que todos nós, seus amigos, a honremos, a estimemos
e a queiramos mais ainda. A jovem pegou o papel com um grande sorriso. E desse modo, até este preciso instante, todos os documentos e diários estão completos e em ordem. O professor pegou uma cópia de tudo para analisar depois do jantar. E antes da nossa reunião, que foi marcada para as 9 da noite. Do diário de Mina Harker, 30 de setembro. Quando nos reunimos no escritório do Dr. C. Ward, 2 horas depois do jantar, formamos de maneira inconsciente uma espécie de junta ou comitê. O professor Van Helsing sentou-se à cabeceira da mesa e eu imediatamente à sua direita. Pediu-me que atuasse como secretária. Jonathan sentou ao meu lado e à nossa frente estavam Lord Godalming, o Dr. C. Ward e o Sr. Morris. O professor disse: Penso que todos já estamos a par dos acontecimentos e de tudo que há nestes documentos. Nós assentimos. Então, acredito que é conveniente contar algo sobre o tipo de inimigo que vamos ter de enfrentar. Vou revelar parte da história desse homem, a parte que eu pude conhecer. Depois poderemos debater sobre nosso método de ação. Existem seres chamados de vampiros. Todos nós temos as provas de sua existência, mesmo quando não temos alguma experiência com o assunto. Registros da antiguidade nos proporcionam provas suficientes. Admito que no começo eu também era um cético. Se não tivesse me preparado por muitos anos para manter minha mente aberta, não poderia acreditar. No entanto, os fatos me demonstraram que aquilo era possível. Se eu soubesse o que sei agora, talvez pudéssemos ter salvo a vida de alguns entes queridos. Mas agora isso não tem mais remédio e devemos continuar trabalhando para que outras pobres almas não padeçam. O Nosferatu não morre como as abelhas, deixando o seu ferrão. É muito mais forte. E por causa disso, tem muito mais poder para fazer o mal. Esse vampiro está entre nós e é tão forte quanto 20 homens. Tem uma inteligência muito mais aguçada do que a dos pobres mortais. Possui a ajuda da necromancia, que é, como diz sua etimologia, a adivinhação pela morte. E todos os mortos que falecem por terem seu sangue sugado à exaustão estão sob suas ordens. É rude. E mais que rude. Pode, sem limitações, aparecer e desaparecer à vontade, quando e onde desejar. E em qualquer forma que lhe é própria. Pode, dentro de suas fronteiras, dominar os elementos, a tempestade, a névoa, os raios. Pode dar ordens aos animais daninhos, aos ratos, corujas e morcegos, às raposas e aos lobos. Pode crescer e diminuir de tamanho. E pode, às vezes, ficar invisível. Então, como vamos levar a cabo o nosso ataque para destruí-lo? Como poderemos encontrar o lugar em que se oculta? E depois de o encontrar, destruí-lo? Meus amigos, é um grande desafio. Vamos empreender uma árdua tarefa que pode ser dura o suficiente para fazer com que os mais corajosos tremam. Se fracassarmos em nossa luta, ele nos vencerá. E o que será de nós? A vida não é nada. Não lhe dou importância. Mas fracassar neste caso não significa somente a vida ou a morte. Nos transformaríamos em algo como ele e seríamos criaturas horrendas da noite. Como ele. Seres sem coração nem consciência, que se dedicam à rapina dos corpos e almas de quem mais amam. Para nós, as portas do céu permanecerão fechadas para sempre. Por quê? Quem poderá abri-las? Continuaremos existindo, desprezados por todos, como uma mancha diante do resplendor de Deus, uma flecha nas costas de quem morreu por nós. Mas estando frente a frente com o dever, poderemos retroceder? No que diz respeito a mim, digo que não, mas eu sou velho. E a vida, com seu brilho, seus lugares agradáveis, o canto dos pássaros, sua música e seu amor, ficou no passado. Já os senhores são jovens. Alguns já experimentaram a dor, mas ainda esperam por dias felizes. O que dizem? Jonathan pegou minha mão enquanto o professor falava. Temia que a natureza do perigo o tivesse assustado, mas ao sentir seu toque, me transferiu uma energia tão forte,
tão segura, a mão de um homem valente pode falar por si. Não necessita ser uma mulher apaixonada para conseguir ouvir sua música. Quando o professor parou de falar, meu esposo me olhou nos olhos. Não precisávamos falar para nos compreender. Respondo por Mina e por mim. Conte comigo, professor. Disse Kinsey Morris laconicamente, como de costume. Conte comigo também. Disse Lord Godalming. Por amor a Lucy. O Sr. Seward se limitou a assentir. O professor se colocou de pé e depositou seu crucifixo de ouro sobre a mesa. Nos demos as mãos e nossa promessa solene estava feita. Voltamos para os nossos lugares correspondentes e o Dr. Van Helsing continuou falando, com uma determinação que nos mostrava claramente que o trabalho havia começado. Bom, já sabem o que teremos que enfrentar, mas nós não somos fracos. Temos o poder de nos unirmos, de sermos parceiros. Um poder que é negado aos vampiros. Temos fontes científicas. Somos livres para pensar e atuar. Tanto as horas do dia, quanto as da noite, nos pertencem. Temos uma verdadeira devoção a uma causa e um objetivo a alcançar. E de egoísta, não tem nada. Isso já é muito. Agora vejamos até onde estão limitados os poderes que vamos enfrentar. E como está limitado este indivíduo. Vamos examinar as fraquezas dos vampiros no geral, e deste em particular. Tudo que temos como pontos de referência são tradições e superstições. A princípio, esses fundamentos não parecem muito importantes quando se coloca em jogo a vida e a morte. Não temos como controlar outros meios. E em segundo lugar, porque depois de tudo, a tradição e as superstições são alguma coisa. Não é cético e realista. Deixem que os diga que essas criaturas já são velhas conhecidas dos homens. Na Grécia e Roma antigas, na Alemanha, França, Índia, China, todos os povos os temem ainda em nossos dias. Eles seguiram a esteira dos islandeses, dos malditos hunos, dos eslovacos, dos saxões e dos magiares. Até aqui, temos tudo o que poderíamos necessitar através de nossa própria experiência. O vampiro continua vivendo, e não pode morrer ao passo do tempo. Ao contrário, pode se fortalecer se tiver a oportunidade de se alimentar do sangue de outros seres vivos. Ainda mais, vimos que eles podem inclusive rejuvenescer. Suas faculdades vitais ficam mais poderosas quando têm uma provisão de sangue humano. Mas não podem prosperar sem esse regime. Eles não comem como nós. Nem sequer o amigo Jonathan. E viveu com ele durante várias semanas. O viu comer. Não projeta sombra, nem reflete nos espelhos. Como também observou nosso amigo Jonathan. Tem a força de muitos em suas mãos. Testemunho de Jonathan também. Pode se transformar em lobo. Pode aparecer em meio a uma névoa que ele mesmo produz. Mas a distância que pode chegar essa névoa é limitada ao seu redor. Ela chega nos raios de luz da lua, como pó cósmico. Jonathan viu como as irmãs no castelo do Drácula passavam pela janela. Nós vimos como a senhorita Lucy passou pela fresta da tumba. Pode entrar e sair de qualquer lugar que esteja hermeticamente fechado ou soldado. Pode enxergar no escuro. Poder que não é pequeno em um mundo que está sempre sumindo em meio à escuridão. Mas escutem bem. Pode fazer todas essas coisas, mas não está livre. É mais prisioneiro do que os escravos nos navios, ou os loucos em suas celas. Não pode ir onde quiser. Ainda que não pertença à natureza, deve obedecer algumas leis naturais. Não sabemos por quê. Não pode entrar em qualquer lugar.
a menos que alguém da casa lhe faça um convite. Mas depois poderá entrar quando e como quiser. Seus poderes terminam, como todas as coisas malignas, ao raiar do dia. São coisas que os nossos registros provaram. Enquanto pode fazer o que quiser dentro de seus limites, seja em sua terra, em seu ataúde ou no inferno. Em qualquer outro lugar profano, só pode se mover no momento oportuno. Dizem que apenas pode passar pelas águas na maré vazante. Além disso, existem coisas que o afetam a ponto de perder seu poder, como os alhos e as coisas sagradas. Existem outras coisas das quais vou falar caso as necessitemos em nossas investigações. O ramo da rosa selvagem, se colocado sobre seu túmulo, o impede de sair dele. Uma bala consagrada disparada ao interior do túmulo mata verdadeiramente. Enquanto atravessá-lo com uma estaca de madeira e cortar sua cabeça, o faz repousar para sempre. Vimos isso com nossos próprios olhos. Então, quando encontrarmos o lugar onde mora este homem do passado, poderemos fazer com que permaneça em seu caixão e destruí-lo, se usarmos todos os nossos conhecimentos. Mas é inteligente. Pedi a meu amigo Arminius, da Universidade de Budapeste, que desse informações para fazer a ficha da criatura. Ele me comunicou tudo o que sabia. Na verdade, trata-se do general Drácula, que obteve sua nobreza lutando sobre o grande rio que fica na fronteira das terras turcas. Já não se tratava de um homem comum. Nesta época e séculos depois disso, falou-se deste homem como o mais inteligente, sábio e valente filho da terra depois dos bosques. Esse poderoso cérebro e essa determinação férrea o acompanharam até a tumba e agora nos enfrentam. Os Drácula eram, conforme disse Arminius, uma família grande e nobre, ainda que de vez em quando surgia uma ramificação que fazia pactos com o maligno. Aprenderam seus segredos na escolomancia, escola de necromancia, que ficava entre as montanhas, sobre o lago Hermannstadt, onde o diabo reclamava o 10º estudante como seu. Nos registros, há palavras como vampir, que todos compreendemos perfeitamente. Desta família surgiram muitos grandes homens e mulheres, e suas tumbas consagraram a terra onde apenas o maligno poderia morar. O maior de seus horrores não é que este ser maligno esteja enraizado em todas as coisas boas, mas sim não poderem repousar em Terra Santa. Enquanto o professor falava, o Sr. Morris olhava fixamente para a janela e, se levantando tranquilamente, saiu do escritório. Houve uma ligeira pausa e o professor continuou. Agora devemos decidir o que fazer. Temos à nossa disposição muitos dados e devemos pensar nos planos necessários para a nossa empreitada. Sabemos que a investigação levada a cabo por Jonathan sobre as 50 caixas de terra nos mostrou que umas quantas foram retiradas. Parece-me que nosso primeiro passo deve ser verificar se o resto das caixas permanece em Carfax, ou se outras estão sendo retiradas. Se este for o caso, devemos segui-las. Neste momento, fomos interrompidos de um modo assombroso. No exterior da casa, ouvimos um disparo de pistola. O cristal da janela foi destroçado por uma bala que foi parar no lado oposto do cômodo. Penso ser um covarde, pois tremi de medo. Todos os homens se levantaram, Lord Godalming se precipitou para a janela e a abriu. Ao fazê-lo, ouvimos o Sr. Morris dizendo: Sinto muito. Acredito que os assustei. Vou subir e explicarei tudo sobre isso. Um minuto depois, estava de volta ao escritório e disse: Foi uma estupidez de minha parte e peço perdão, Sra. Harker. Com toda sinceridade, devo tê-la assustado muito. Mas o fato é que, enquanto o professor estava falando, um morcego preto pousou no peitoral da janela. Tenho horror a esses animais desde o acontecido com Lucy, e saí para atirar nele como vem fazendo todas as noites ao ver um. Antes o senhor costumava rir de mim por isso, Art. O feriu?
Não sei, mas penso que não, já que se afastou voando até o bosque. Sem acrescentar mais nada, voltou a ocupar seu lugar e o professor voltou a fazer suas considerações. Devemos encontrar todas e cada uma dessas caixas. E quando estivermos preparados, devemos capturar ou liquidar esse monstro, ou, por assim dizer, devemos esterilizar esta terra para que já não possa buscar refúgio nela. Assim, no fim, poderemos achá-lo em sua forma humana, entre o meio-dia e o sol poente, e atacá-lo quando estiver mais debilitado. Quanto à senhora Mina, esta noite é o fim, até que tudo termine bem. A senhora é demasiado preciosa para correr semelhante risco. Quando nos separarmos esta noite, a senhora não deverá nos fazer mais perguntas. Explicaremos tudo no seu devido tempo. Nós somos homens e estamos em condições de suportar isso. Mas a senhora deve ser a nossa estrela e esperança. E agiremos com maior liberdade se não estiver em perigo. Todos os homens, inclusive Jonathan, pareceram aliviados. E ainda que fosse uma pílula difícil de tragar para mim, não pude dizer nada. Limitei-me a aceitar aquele cuidado quixotesco. O Sr. Morris resumiu a discussão. Como não há tempo a perder, proponho que olhemos a casa agora mesmo. O tempo é importante, e uma ação rápida pode salvar outra vítima. Senti o coração falhando quando vi que chegava o momento de entrar em ação, mas não disse nada, pois tinha medo que, além de me deixarem de fora da ação, me deixassem sem informações. Agora foram a Carfax, o que significa que vão entrar na casa. De uma maneira muito varonil, disseram-me para deitar e dormir. Como se uma mulher pudesse dormir enquanto as pessoas que ama correm perigo. Tenho que me deitar e fingir que durmo, para que Jonathan não sinta mais ansiedade por mim. Do diário do Dr. Seward, 1º de outubro, 4 da manhã. No momento em que estávamos para sair de casa, me chegou uma mensagem de Renfield, suplicando